Testemunho CCB, a irmã que viu Jesus sangrando, uma conversão que abalou uma cidade. O peso de uma vida sem Deus, os últimos dias antes do encontro divino. A irmã Maria de Lourdes, hoje uma das mais fervorosas servas do Senhor na congregação cristã no Brasil, CCB, não nasceu no caminho da santidade. Pelo contrário, sua vida era um turbilhão de dor, rebeldia e vazio espiritual criada em um lar dividido, onde o pai, alcoólatra, maltratava a mãe e os 5 filhos. Maria cresceu com um coração endurecido. Aos 16 anos, já envolvida com más companhias, ela se entregou ao mundo, festas, bebidas, relacionamentos destruidores e uma busca desesperada por algo que preenchesse o buraco em sua alma. Eu não acreditava em Deus, não queria saber de igreja. Minha mãe, que era católica, às vezes me levava à missa, mas eu só ia para não ouvir brigas. Rezava mecanicamente sem fé. Achava que se Deus existisse, não teria deixado meu pai bater na minha mãe daquele jeito. Confessou ela, anos depois, em um culto de testemunho. Mas o Senhor, em sua infinita misericórdia, já estava preparando o caminho. Enquanto Maria afundava cada vez mais em sua vida de pecado, uma prima distante, irmã Ana, recém-convertida na CCB, começou a orar por ela em segredo. Todas as noites após os cultos, Ana se ajoelhava no quarto e suplicava: Senhor, salva Maria. Ela está se perdendo, está nas mãos do inimigo. Não deixe que o diabo a destrua. E Deus ouviu. O convite que mudou tudo: vem à igreja, só uma vez. Foi numa tarde de sábado, após uma noite de bebedeira que deixou Maria com uma ressaca e uma culpa insuportável, que sua prima Ana apareceu em sua casa. Sem rodeios, com os olhos brilhando de uma paz que Maria não entendia, Ana disse: Maria, hoje à noite tem um culto na minha igreja. Você precisa ir. Não é para ficar, não é para se converter, só para ver. Por favor, vem comigo. Maria riu amargamente, passando a mão nos cabelos desgrenhados. Você tá louca, Ana? Eu, na igreja? Eu nem acredito nesse negócio de Deus. Além do mais, tô com essa dor de cabeça. Justamente por isso. Você tá sofrendo e não é só a ressaca. É a sua alma, Maria. Deus quer te mostrar algo. Ana segurou sua mão com firmeza. Depois de muita relutância, Maria aceitou. Não por fé, mas por cansaço. Por não ter mais forças para dizer não. À noite do culto, o silêncio que precedeu o milagre. A igreja da CCB na pequena cidade de Itapetininga, interior de São Paulo, era simples, paredes brancas, bancos de madeira envernizada, um púlpito sem adornos. Não havia instrumentos musicais nem corais ensaiados. Só a palavra de Deus, lida com reverência, e os hinos cantados à capela, com vozes que pareciam ecoar do céu. Maria entrou com os braços cruzados, olhando tudo com desdém. Que gente chata, pensou, observando as irmãs de vestidos longos e os irmãos de ternos sóbrios. Mas quando o presbítero José, um homem de barba branca e olhos profundos, subiu ao púlpito e começou a ler Isaías 1h18, vinde, pois, e ergui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Algo dentro dela estremeceu. Esse versículo é para você, minha irmã, disse o presbítero, olhando diretamente para ela. Maria sentiu um calafrio. Como ele sabe? O culto seguiu, e enquanto as irmãs oravam em voz baixa, Maria começou a sentir uma pressão no peito, como se algo, ou alguém, estivesse puxando seu coração. Ela tentou resistir, mas as lágrimas começaram a descer sem controle. Deus, se você existe, me mostra. Sussurrou entre soluços. E então, ele apareceu. A visão que quebrou o coração de pedra, Jesus sangrando na cruz. Não foi um sonho. Não foi uma alucinação. Maria viu com seus próprios olhos o Senhor Jesus Cristo pendurado na cruz, sangrando. Eu o vi como se ele estivesse bem na minha frente. Seus olhos eram cheios de dor, mas também de um amor que eu nunca tinha sentido. O sangue escorria das suas mãos, dos seus pés, da sua cabeça, e ele me olhou e disse: Filha, por que me rejeitas? Maria caiu de joelhos no meio do templo. Gritou. Chorou. As irmãs ao redor começaram a orar em línguas, algumas também chorando, outras exclamando: Glória a Deus! Uma alma se rende. Eu não aguentava mais, irmãos. Aquele sangue era por mim, por meus pecados, por minha rebeldia, por minha vida suja. E ele ainda me chamava de filha. Maria contava, anos depois, com a voz embargada. O presbítero José se aproximou, colocou a mão em sua cabeça e começou a orar. Senhor, perdoa esta filha tua. Lava-a com teu sangue, purifica-a. Faz dela um vaso para a tua glória. E ali, entre lágrimas e clamores, Maria de Lourdes se entregou a Cristo. A conversão radical, do inferno ao céu em uma noite. Quando Maria saiu da igreja naquela noite, ela não era mais a mesma.
Eu senti como se tivesse tirado um manto pesado das costas. Uma paz que eu não conhecia encheu meu coração. Eu não queria mais beber, não queria mais ficar com homens, não queria mais mentir. Eu só queria estar com Jesus. No dia seguinte, domingo, ela voltou à igreja. Desta vez, não por obrigação, mas por fome espiritual. O presbítero José a recebeu com um abraço e disse: Filha, você nasceu de novo. Agora precisamos te batizar nas águas, para selar essa aliança com Deus. Maria não hesitou. Sim, eu quero. Quanto antes, melhor. Naquela mesma semana, no rio próximo à cidade, Maria foi batizada. Quando saiu das águas, ela sentiu o Espírito Santo descer sobre ela como fogo. Eu comecei a falar em línguas, algo que eu nem sabia que existia. Era como se meu espírito estivesse se comunicando diretamente com Deus. Sua família não entendeu. Seu pai, bêbado como sempre, zombou. Agora você virou crente, é? Esses fanáticos vão te deixar louca. Mas sua mãe, embora católica, viu a mudança e chorou. Filha, se isso te faz bem, então eu apoio. Você não é mais a mesma. Seu rosto brilha. A vida na CCB, disciplina, oração e a guerra espiritual. Ser uma irmã na CCB não era fácil. As regras eram rígidas. Vestimenta modesta, saias longas, blusas sem decotes, nada de maquiagem ou joias chamativas. Horários de culto, 3 vezes por semana sem falta. Jejuar e orar, especialmente nas sextas-feiras, dia de intercessão. Nenhum envolvimento com o mundo, nenhuma festa secular, nenhum namoro fora da igreja, nenhuma música que não fosse hinos sacros. No início Maria lutou. Irmã, por que não posso usar uma calça? Por que não posso ouvir um pagode? Perguntava frustrada. Mas a irmã Ana lhe explicava com paciência. Não é por legalismo, Maria. É por santificação. Deus nos chama para sermos diferentes. O mundo já tem bastante gente perdida. Nós somos a luz. Com o tempo Maria entendeu. Ela começou a amar a disciplina, porque via como ela protegia. Não era mais escrava dos desejos da carne. Não tinha mais pesadelos, não sentia mais aquele vazio. Antes eu achava que liberdade era fazer o que eu queria. Hoje sei que liberdade é fazer a vontade de Deus, o dom da profecia e as batalhas espirituais. Depois de alguns meses na igreja, Maria começou a ter sonhos proféticos. Em um deles, viu um anjo do Senhor lutando contra demônios sobre sua cidade. Eu via espíritos imundos voando como morcegos, e um anjo com uma espada de fogo os expulsando. Deus me mostrou que havia uma guerra espiritual sobre Itapetininga, e que eu tinha um papel nisso. Ela compartilhou a visão com o presbítero José, que confirmou. Deus está te chamando para a intercessão, irmã. Você tem um dom especial. Desde então, Maria se tornou uma guerreira de oração. Todas as madrugadas, ela se levantava às 3 horas para interceder. Pelos jovens da cidade. Pelas famílias destruídas. Pelos irmãos que estavam fraquejando na fé. Contra as obras do diabo na região. Eu sentia o peso da batalha. Às vezes, enquanto orava, ouvia vozes sussurrando para eu desistir. Mas eu gritava, em nome de Jesus, sai. E a paz voltava. O testemunho que conquistou almas. Deus me mostrou seu sangue. A fama do testemunho de Maria se espalhou. Irmãos de outras congregações vinham ouvi-la falar. Em um culto regional com mais de 500 pessoas, ela subiu ao púlpito e contou tudo. Eu era uma pecadora, uma rebelada, uma filha do diabo. Mas Jesus me encontrou. Ele me mostrou o seu sangue derramado por mim. E daquele dia em diante, eu não pude mais viver sem ele. O impacto foi tão grande que dezenas se converteram naquela noite. Um jovem viciado em drogas se levantou chorando. Eu também quero ver Jesus. Eu também quero ser salvo. Maria orou por ele, e o rapaz caiu no chão, possesso por espíritos imundos. Mas com autoridade Maria impôs as mãos e ordenou: saia, demônio, em nome de Jesus. O jovem se levantou livre com os olhos brilhando de uma nova vida. Os desafios, perseguição, inveja e aprovação da fé. Nem tudo foram rosas. Alguns irmãos mais antigos começaram a murmurarem. Essa moça é muito nova na fé para ter tanto destaque. Será que não é orgulho? Outros fora da igreja a perseguiam. Você acha que é santa, é? Sua família é um lixo, e você também era. Disse uma ex-amiga em plena rua. Mas Maria não se abalou. Ela sabia que a perseguição era sinal de que estava no caminho certo. Se Satanás está me atacando, é porque eu estou incomodando ele. Dizia, sorrindo. Até que veio a maior provação. Sua mãe adoeceu gravemente. Médicos deram poucas esperanças. Maria jejuou por 3 dias só tomando água e orou sem parar. Senhor, eu te dou minha mãe. Cura ela, e eu te servirei até o fim dos meus dias. No 4º dia sua mãe acordou da coma e se recuperou milagrosamente.
Os médicos não tinham explicação. Foi Deus, filha. Só pode ter sido Deus. Disse sua mãe, agora também convertida. O legado, uma vida entregue à obra do Senhor. Hoje, 20 anos depois, Maria de Lourdes é uma ancã, diaconisa, na CCB, responsável por ensinar as jovens irmãs sobre pureza, oração e guerra espiritual. Ela viaja por várias congregações, levando seu testemunho e ungindo óleo sobre os enfermos que são curados. Deus me tirou do lixo para me fazer uma princesa. Ele pode fazer o mesmo com qualquer um, diz ela, com os olhos cheios de lágrimas de gratidão. Sua história é contada como um milagre moderno, um sinal de que Jesus ainda se revela aos que o buscam de todo o coração. E toda vez que alguém pergunta, Irmã Maria, como você teve tanta certeza de que era Jesus que você viu? Ela responde, com uma voz firme e cheia de fé. Porque nenhum homem, nenhum anjo, nenhuma força do inferno poderia me dar a paz que ele me deu. Quando você vê o sangue de Jesus, você nunca mais é o mesmo. Glória a Deus. Fim, ou melhor, apenas o começo de uma vida eternamente transformada. Notas. Este testemunho é baseado em relatos reais de conversões radicais na CCB, adaptados para um formato literário. A congregação cristã no Brasil é conhecida por sua doutrina pentecostal conservadora, ênfase na santificação e relatos de visões, curas e libertação. Se você também teve um encontro com Deus, compartilhe seu testemunho. A fé de um pode salvar muitos. Que este relato toque seu coração e o leve a buscar a Jesus com todo o seu ser. Pessoa com as mãos postas cruz. Testemunho CCB, a irmã que viu Jesus sangrando, uma conversão que abalou uma cidade. Continuação, a vida após a visão e o impacto de um milagre que não terminou naquela noite. O dia seguinte, o peso da glória e o medo do mundo. O sol da manhã seguinte entrou pela janela do quarto de Maria como um raio de fogo. Ela acordou com o corpo ainda tremendo, não de frio, mas de uma mistura de espanto e reverência. As lençóis estavam úmidos, não de suor, mas de lágrimas que ela nem percebera que havia chorado durante a noite. Ao abrir os olhos, a primeira coisa que fez foi levar a mão ao rosto, como se quisesse apalpar a memória daqueles olhos que a haviam transpassado. Ele esteve aqui, pensou. Ele realmente esteve aqui. Mas então veio o medo. Não o medo de Deus, mas o medo do mundo. E se ninguém acreditar em mim? A dúvida sutil como uma serpente tentou se enroscar em seus pensamentos. Maria sentou-se na cama, apertando os joelhos contra o peito. Ela era uma mulher simples, filha de lavradores, analfabeta até os 16 anos, quando aprendeu a ler na escola dominical da CCB. Quem ia dar crédito às palavras de alguém como ela? Foi então que ouviu a voz da mãe na cozinha, preparando o café da manhã. O cheiro de pão caseiro e café coado a trouxe de volta à realidade. Mãe? Ela sussurrou, levantando-se com as pernas ainda trêmulas. Ao entrar na cozinha, Dona Rosa olhou para a filha e largou a colher de pau no meio da farofa. Filha, o que foi que aconteceu com você? Perguntou, os olhos arregalados. Você tá com a cara de quem viu um morto. Maria engoliu em seco. Não era um morto. Era o morto que ressuscitou. Ela se sentou à mesa, as mãos frias envolvendo a xícara quente. Mãe, eu vi Jesus. As palavras saíram como um suspiro. Dona Rosa, uma mulher de fé inquebrantável mas pragmática, cruzou os braços. Visão? Sonho? Ou foi daquelas suas dores de cabeça? Não, mãe. Ele esteve aqui, no meu quarto, sangrando, falando comigo. Maria sentiu as lágrimas voltarem. Ele me mostrou as mãos, os pés, o sangue ainda estava fresco, mãe, como se ele tivesse acabado de ser cravado na cruz. Silêncio. Dona Rosa, que já havia visto coisas estranhas em sua vida, curas, profecias, pessoas possessas se debatendo no chão da igreja, sabia que não era hora de duvidar. Ela se benzeu, fez o sinal da cruz no ar e murmurou. Meu Deus, depois com voz firme, você vai contar pro pastor, hoje mesmo. A igreja em alvoroço, uma mulher diz ter visto o Senhor. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Primeiro foi o irmão João, o motorista da perua da igreja, que ouviu Dona Rosa contando para a irmã Clara enquanto esperavam o culto começar. Depois foi a irmã Marli, que trabalhava na cozinha da obra social, que repetiu para a irmã Ana. Em menos de 2 horas, metade dos irmãos já sabiam. A irmã Maria teve uma visão. Diz que Jesus apareceu para ela. Quando Maria chegou à igreja naquela tarde, sentiu os olhares. Não eram olhares de desdém, era algo entre curiosidade e temor. O pastor Elias, um homem alto, de barba grisalha e voz grave como trovão, a chamou em seu gabinete antes do culto. Irmã Maria, sente-se. Ele indicou a cadeira de madeira em frente à sua escrivaninha, cheia de bíblias abertas e anotações. Conte-me tudo. Sem omitir nada.
Ela obedeceu. Por 40 minutos Maria relatou cada detalhe, o cheiro de sangue, a voz que parecia vir de dentro e de fora ao mesmo tempo, a dor nos olhos de Jesus quando ele disse, "Você me esqueceu." O pastor não interrompeu. Só anotava, às vezes fechando os olhos como se estivesse vendo a cena junto com ela. Quando ela terminou, o pastor se recostou na cadeira, os dedos entrelaçados sob o queixo. "Irmã, você sabe o que isso significa?" Ela balançou a cabeça. "Que Deus está falando conosco. Não só com você, com a igreja toda." Ele se levantou, andando até a janela que dava para o pátio, onde crianças brincavam enquanto esperavam pelo culto infantil. "Mas também significa que o inimigo vai tentar descreditar isso. Vai tentar fazer você duvidar. Ou pior, vai tentar fazer você se orgulhar." Maria sentiu um calafrio. "Orgulhar, pastor?" "Sim." Ele virou-se para ela, os olhos penetrantes. "O diabo pode usar até uma visão genuína para encher uma pessoa de soberba. Ah, eu sou especial, Deus me escolheu." Mas não é assim. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E você foi escolhida para um propósito, levar outras almas a Cristo. Ele se ajoelhou na frente dela, colocando as mãos em seus ombros. "Você está pronta para isso?" Maria sentiu o peso da responsabilidade cair sobre ela como um manto. Não era mais só sobre ela. Era sobre as almas que Deus queria salvar através do seu testemunho. "Estou, pastor." Sua voz não tremia mais. "Mas peço que o Senhor ore por mim, porque eu não sou forte." O pastor sorriu, um sorriso raro, que iluminou seu rosto severo. "Você não precisa ser forte, irmã. Só precisa ser cheia do Espírito." E ali no gabinete do pastor, eles oraram. Não uma oração curta, protocolar. Oraram por horas. Até que Maria sentiu o mesmo fogo que havia sentido na visão, mas desta vez não era dor. Era poder. O culto da revelação, quando o céu desceu sobre a congregação. Naquela noite a igreja da Congregação Cristã no Brasil estava lotada como nunca. Não só os irmãos de Maria estavam presentes, vinham pessoas de outras cidades, de outras denominações, até curiosos que só queriam ver a mulher que viu Jesus. O ar estava carregado, como antes de uma tempestade. As irmãs do coral cantavam hinos de arrependimento, e o som das vozes unidas fazia as paredes tremerem. Quando o pastor Elias subiu ao púlpito, não precisou pedir silêncio. O silêncio já havia caído. "Irmãos e irmãs", sua voz ecoou sem microfone, tão potente que chegava aos últimos bancos. "Hoje não é um culto comum. Hoje Deus vai falar." E ele já começou a falar através de uma serva sua. Todos os olhos se viraram para Maria, sentada na primeira fileira vestida de branco, as mãos postas no colo. Ela sentiu o suor escorrendo pelas costas, mas uma paz estranha a envolvia. "Não é você quem vai falar. É ele." O pastor fez um gesto, e Maria se levantou. Ela não subiu ao púlpito. Ficou onde estava, como se não tivesse força nas pernas para dar um passo sequer. Mas quando abriu a boca, a voz que saiu não era só dela. "Irmãos", ela começou, e então parou. Porque algo estava acontecendo. Um vento forte, vindo de lugar nenhum, entrou pelas janelas abertas, apagando as velas do altar. As páginas das Bíblias dos irmãos começaram a folhear sozinhas. E então, um cheiro invadiu o lugar, um cheiro metálico, doce e terrível ao mesmo tempo. "Sangue!" Alguém gritou, "Glória a Deus!" Outro caiu de joelhos, "Jesus está aqui." Maria sentiu as lágrimas escorrendo, mas não era ela quem chorava. Era como se algo através dela estivesse se manifestando. E então, sem planejar, sem pensar, ela começou a descrever a visão. Não como um relato. Como se estivesse revivendo. "Eu vi as mãos dele", sua voz quebrou. Os cravos ainda estavam lá. E o sangue não era vermelho como o nosso. Era como fogo líquido. E ele me olhou e disse, "Você me esqueceu." Um homem no fundo da igreja caiu no chão, se contorcendo. "Me perdoa, Senhor." Ele gritava. "Eu te esqueci." Uma mulher começou a rir e chorar ao mesmo tempo, como se estivesse louca. Eu vejo a cruz." O pastor Elias não tentou conter a manifestação. Ele sabia, quando Deus desce, o homem não tem controle. E Deus havia descido. Por 2 horas, aquele lugar foi um pedaço do céu na terra. Pessoas foram curadas. Demônios foram expulsos. Homens endurecidos choraram como crianças. E quando Maria finalmente caiu de joelhos, exausta, o pastor se ajoelhou ao seu lado e sussurrou, "Agora você entende, irmã? Agora você sabe por que ele te escolheu." Ela sentiu sem forças para falar, porque não era sobre ela. Era sobre ele. E ele havia acabado de confirmar tudo. Os dias que seguiram, perseguição, milagres e a marca de uma escolhida. Nos dias seguintes, a vida de Maria virou um redemoinho. As curas inexplicáveis. Pessoas começaram a chegar à sua casa.
não só da cidade, mas de cidades vizinhas. Doentes, possessos, desesperados. E quando Maria orava por eles, coisas aconteciam. A irmã Lúcia, com câncer no útero, foi ao médico depois da oração e ouviu: não há mais sinal da doença. O irmão Paulo, viciado em álcool há 20 anos, jogou todas as garrafas no lixo e nunca mais bebeu. A pequena Sofia, de 7 anos, surda de nascença, começou a ouvir depois que Maria colocou as mãos em seus ouvidos e disse: em nome de Jesus, abre-te. Mas nem todos acreditaram. 2. A perseguição dos sábios. O padre da Igreja Católica local chamou Maria de fanática e advertiu seus fiéis a não irem até ela. O pastor de uma igreja neopentecostal disse que ela era possessa de um espírito de engano. Até dentro da CCB, alguns irmãos mais antigos murmuravam: isso não é de Deus. É emocionalismo. Mas o pastor Elias foi firme. Quando Deus age, o diabo fica nervoso. E os homens também. Mas a palavra diz: pelo fruto se conhece a árvore. E o fruto aqui é almas sendo salvas. 3. A marca no braço. Uma noite, enquanto orava, Maria sentiu uma dor aguda no braço esquerdo. Quando olhou, havia uma marca vermelha, como uma queimadura em forma de cruz. Não doía ao toque, mas ardia por dentro. Senhor, o que é isso? Ela perguntou, assustada. E ouviu, claro como um sino: para que saibam que eu te toquei. Ela cobriu o braço com a manga, mas a notícia vazou. Alguns disseram que era um sinal de santidade. Outros que era uma marca de bruxaria. Maria só sabia uma coisa: ela não tinha mais escolha. Sua vida não pertencia mais a ela. O encontro com o inimigo, quando as trevas tentaram silenciá-la. Não demorou para o inimigo atacar. Uma madrugada, Maria acordou com uma pressão no peito, como se algo estivesse sentado sobre ela. Não conseguia se mexer nem gritar. Só via olhos, muitos olhos no escuro. Você acha que vai vencer? Uma voz sibilou em seu ouvido. Você é só uma mulher fraca. Uma pecadora. Quem vai acreditar em você? Maria tentou orar, mas as palavras não saíam. Então, ela fez a única coisa que podia. Lembrou-se do sangue. O sangue de Jesus tem poder. Ela gritou dentro da sua mente. E então, um clarão. Como se alguém tivesse acendido uma luz de 1000 sóis no quarto. A pressão sumiu. Os olhos desapareceram. E Maria caiu no chão, ofegante, mas livre. Na manhã seguinte, ela foi até o pastor e contou tudo. Isso não é surpresa, irmã, ele disse sério. Quando você se torna uma ameaça para o inferno, eles vêm com tudo. Mas lembre-se, maior é aquele que está em você. E dali em diante Maria aprendeu. A guerra era real, mas a vitória já estava garantida. O legado, uma vida que virou um farol. Anos se passaram. Maria nunca se tornou uma grande pregadora. Nunca escreveu livros, nunca deu entrevistas. Mas todas as terças e sextas, sem falhar, ela estava na igreja, orando pelos enfermos, falando com os novos convertidos, limpando o templo quando necessário. E toda vez que alguém perguntava: Irmã Maria, como você teve tanta certeza de que era Jesus que você viu? Ela respondia com os olhos brilhando e a marca no braço ainda visível. Porque nenhum homem, nenhum anjo, nenhuma força do inferno poderia me dar a paz que ele me deu. Quando você vê o sangue de Jesus, você nunca mais é o mesmo. E então, ela contava a história de novo. Porque cada vez que contava, alguém se convertia. O jovem que veio para zombar e saiu chorando, arrependido. A mulher que queria provar que era fraude e terminou de joelhos, clamando por misericórdia. O homem que chegou com uma faca pronto para matá-la, e largou a arma no chão, tremendo porque viu uma luz em volta dela. Até o dia em que, aos 87 anos, Maria adormeceu no Senhor. Seu funeral foi simples, como ela teria querido. Mas algo estranho aconteceu. Quando colocaram seu corpo no caixão, a marca no seu braço brilhou. Só por um instante. Como um lembrete. Ela tinha visto. Ela tinha crido. E agora ela estava com ele. Epílogo. E se ele aparecesse para você? Este testemunho não é só sobre Maria. É sobre você. Porque Jesus não se revela só para escolhidos especiais. Ele se revela para quem o busca. Você já teve um sonho que te deixou tremendo? Já sentiu uma presença tão real que não tinha como negar? Já ouviu uma voz que não era desta terra? Talvez Deus esteja te chamando. Talvez você seja o próximo a ver. Mas atenção, ver não é suficiente. Judas viu Jesus e o traiu. Os fariseus viram os milagres e o rejeitaram. Até o diabo sabe que Jesus é o Filho de Deus. A diferença é o que você faz depois que vê. Maria creu. Maria obedeceu. Maria deu a vida. E você? Glória a Deus. E isto não é o fim, é só o começo de uma história que continua sendo escrita nos céus, e na sua vida. Fogo. Questões para reflexão. 1.
Se Jesus aparecesse para você hoje, o que ele diria? 2. Você está pronto para pagar o preço de um encontro real com Deus? Porque ele sempre cobra algo: sua vontade, seu orgulho, seus pecados. 3. Quantas almas poderiam ser salvas se você compartilhasse seu testemunho sem vergonha? Alto-falante, compartilhe este testemunho. Se este relato tocou seu coração, não guarde só para você. Uma alma salva pode salvar muitas outras. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não o encobriremos aos seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder, e as maravilhas que fez. Salmo 78, 3, 4. Deus abençoe você ricamente. Cruz Fogo.